Hoje Benfica e Barcelona entram em campo para jogar a primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões e hoje vamos recordar todos os embates entre águias e blaugranas na prova milionária do futebol. Mas antes deixem o like, compartilhem, subscrevam e ativem o sininho para não perderem nada. O primeiro embate entre estas duas equipas ocorreu logo numa final europeia. O dia era 31 de maio de 1961. Benfica e Barcelona jogavam a final da Taça dos Clubes Campeões Europeus em Berna, no Wankdorf Stadium. De um lado, o Benfica de individualidades como Costa Pereira, Germano, Mário Coluna e José Águas, e era treinado por Bela Gutmann. Do outro, o Barcelona, que nesta edição tinha destornado o pentacampeão europeu Real Madrid. Nos blaugranas jogavam jogadores como Luís Soares, Evaristo Macedo, Tibor, Kobala e Sandor Kosic, jogadores húngaros que 7 anos antes perderam o Mundial neste mesmo estádio para a Alemanha Ocidental. O Barça foi o primeiro a marcar. Sandor Kosic abriu a ativa aos 21 minutos. Em 1 minuto, o Benfica daria a volta ao texto. Aos 31 minutos, José Águas empatou a partida e 1 minuto depois, Antoni Ramalets, guarda-redes do Barcelona, colocou a bola na própria baliza. Assim, o Benfica passava para a frente do marcador. Aos 55 minutos, Mário Coluna dilatou para 3-1 e 20 minutos depois, Zoltan Kzibor reduziu para 3-2. Assim, o Benfica, pela primeira vez, era campeão europeu. O próximo embate ocorreu na temporada 1991-1992. Desta feita, na fase de grupos da Taça dos Clubes Campeões Europeus, Benfica e Barcelona foram sorteados no mesmo grupo juntamente com Sparta Praga e Dinamo de Kiev. O Benfica, que defrontou o Barcelona na segunda jornada e na sexta jornada, respectivamente. No primeiro jogo, empate 0-0 no Estádio da Luz. O Barcelona, que seria campeão europeu nesse ano, em uma equipa com craques como Zubizarreta, Stoichkov e Ronald Koeman, e era treinado por Johan Cruyff. O Benfica, que era treinado pelo sueco Sven-Göran Eriksson, e era um destaque nos encarnados jogadores como Sergei Juran, Paulo Sousa, Stefan Schwarz ou Isaías. Na sexta jornada, na Catalunha, os catalães venceram por 2-1. Os golos foram todos marcados na primeira meia hora. Aos 12 minutos, Stoichkov abriu ativo. Aos 23, foi a vez de José Maria Baquero dilatar para 2-0 e aos 27, César Brito fechou o resultado em 2-1. O Benfica, que não passaria neste grupo, já o Barça, foi líder. O próximo embate ocorreu na temporada 2005-2006. Benfica e Barcelona jogavam o acesso às meias finais da Liga dos Campeões. De um lado, o Benfica de Ronald Koeman, ex-jogador do Barcelona. Neste Benfica, jogadores como Simão Sabrosa, Nuno Gomes ou Fabrizio Micoli eram destaque. Já do lado do Barcelona, que também era treinado por um holandês, Frank Rijkaard, nomes como Ronaldinho, Iniesta ou Deco saltavam à vista no plantel. Este Barcelona, que seria campeão europeu, iria vencer o Arsenal por 2-1 na final. Já no percurso do Benfica, de destacar a eliminação do Liverpool, na altura campeão europeu em título. Aos 5 minutos, Ronaldinho Gaúcho bateu um penalti para a defesa de Marcelo Moreto, mas aos 18 minutos, o extremo brasileiro iria marcar mesmo. Aos 89 minutos, Samuel Eto'o fechou o resultado em 2-0 e, aliado ao empate 0-0 conseguido na Luz, o Barcelona atingiu as meias finais. O próximo encontro entre as duas equipas voltaria a ocorrer na fase de grupos, mas desta feita na temporada 2012-2013. As equipas defrontavam-se na segunda e na sexta jornada do grupo. No primeiro embate no Estádio da Luz, o Barcelona venceu por 2-0. Lionel Messi deu 2 assistências. Aos 6 minutos, Alexis Sánchez abriu ativo no Estádio da Luz. Aos 55, foi a vez de Fabregas fazer o gosto ao pé. Na sexta jornada, no Camp Nou, águias e catalães não foram para além de um empate 0-0. O Benfica foi recambiado para a Liga Europa, onde seria vice-campeão. Já o Barça iria ser eliminado nas meias finais da Champions pelo Bayern de Munique, futuro campeão europeu. Barcelona e Benfica voltariam a encontrar-se na temporada 2020-2021, mais uma vez na fase de grupos. O primeiro jogo ocorreu no Estádio da Luz. O Benfica era treinado por Jorge Jesus, onde jogadores como Darwin Núñez, Grimaldo ou Rafa Silva eram destaque. Já o Barcelona passava por uma fase de reconstrução depois de um período mais atribulado. Neste plantel, nomes como Busquets, Piqué ou Ter Stegen eram destaque. Benfica abriu ativo aos 3 minutos por intermédio de Darwin Núñez. Aos 69, Rafa Silva dilatou para 2-0 e aos 79 minutos, Darwin Núñez fechou o resultado em 3-0 na Catalunha. Benfica e Barcelona empataram 0-0, resultado bastante comum entre as duas equipas, já que era a 4ª vez que tal acontecia. E fechamos com um jogo bastante fresco na memória dos adeptos do futebol, já que ocorreu há cerca de um mês e meio. O Benfica
que viu o Barcelona, nada faria prever, a chuva de golos que se abateria sobre a capital portuguesa, Benfica, de Bruno Lage, com nomes como Di Maria, Koglu, Coxo ou Pavlidis, defrontava o Barcelona de individualidades como Lamine Yamal, Lewandowski ou Pau Cubarsí. Nesta partida, Pavlidis teria destaque em 30 minutos, marcou um hat-trick aos 2 minutos, aos 22 e aos 30 respectivamente, aos 13 minutos. Lewandowski de penalti marcou o primeiro golo dos Blaugrana na partida. Ao intervalo, o Benfica vencia por 3-1 aos 65 minutos. Rafinha reduziu para 3-2, mas 3 minutos depois, Araujo marcou na própria baliza, o que deixou a ideia que o Benfica levaria os 3 pontos, mas a Champions, rica em surpresas, em um espaço de 18 minutos sensivelmente, o Barcelona marcaria 3 golos. Lewandowski aos 78 minutos de penalti reduziu para 4-3 aos 86, Eric Garcia fez o 4-4 e aos 96 minutos Rafinha marcou o 5-4 e gelou o Estádio da Luz. E assim fechou um jogo cheio de golos e de emoção. Este foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, deixem o like, compartilhem, subscrevam e ativem o sininho para não perderem nada.